Boa noite, Oswaldo. Boa noite, Fábio. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, tudo jóia. Graças Vamos a aí, Deus, bem. vamos aí para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam Sim, todos bem-vindos, quem está entrando na live. Vamos começar aqui com o nosso Gota de Paz. sim. Vamos lá. Mensagem 123. A mágoa corrói. Quantos sentimentos que guardamos dentro de nós, os quais ainda precisam melhorar? Alguns poucos, talvez já consigam fazer uma pequena lista, mas a maioria ainda preenche linhas e mais linhas nessa lista. Não é isso que nosso Pai Celestial espera de nós, tampouco o que nosso irmão Jesus nos ensinou. Lamentavelmente, alguns irmãos ainda se prendem a coisas que são coisas que não os levarão a lugar algum. É preciso que saibamos respeitá-los, pois no tempo deles ainda é uma atitude que para eles é correta. Se hoje você consegue se livrar de algo que não é bom, não pense que é melhor, nem se sinta vangloriado por isso, pois um dia você já se iludiu e cometeu erros também. Não podemos ficar prendendo as ofensas que são praticadas, prendendo as ofensas que são praticadas contra nós. Quando uma pessoa dirige uma palavra a você, talvez ela não saiba realmente como você pensa. Portanto, o que você entende como certo pode não ser o entendimento do outro. Cada um tem o seu tempo na escola da vida. Com essas desavenças, muitas vezes sobram apenas a mágoa, sentimento que esse que corrói a alma de quem o sente. Quando uma alma desencarna, ela não pode ficar apegada a seus bens, aos seus amigos e parentes. É preciso libertar-se para seguir livre ao rumo do crescimento. Façamos isso também com os nossos sentimentos. Joguemos fora aquilo que não nos serve, como os sentimentos negativos, que só atrasam nossa caminhada rumo à evolução. Enxerguemos a vida de outro modo e só teremos a ganhar com isso. Bom, mensagem que fala aqui de sentimentos, né? Fala aqui principalmente do sentimento da mágoa, né? Que a mágoa corrói. Né? Eu sempre gosto do termo que a gente fala aqui, guardar mágoa, guardar rancor, é a mesma coisa que você tá tomando veneno esperando que o seu inimigo morra, né? Ou que a pessoa que fez mal a você morra. Ou seja, só aquilo, guardar esses sentimentos só faz mal a gente mesmo, né? Não faz mal a mais ninguém. Então, né, pratiquemos o Evangelho de Cristo, né, pratiquemos o perdão, né, pratiquemos a reforma íntima, né, para a gente melhorar como pessoa e afastar todos esses sentimentos negativos que é muito nocivo a nós mesmos. Acho que é isso, né, Oswaldo? Uma vez eu passei por uma atendente, né, na parte espiritual, e nunca vou esquecer, né, mano? Percebendo, né, o que a gente pensa, ela falou: queimar água aí dentro de você. Ela não usou mágoa, ela usou má água. Ela falou: não deixa essa água parada, deixa essa água circular, deixa essa água correr. E aí, quando depois eu fiquei refletindo, né, sobre isso, sobre o que ele fala, mágoa, né, é guardar um sentimento ruim dentro da gente que fica lá parado, fazendo mal. Eu lembro também, a gente foi numa palestra, né, eu sempre falo, é psiquiatra e acho que é psicólogo também, espírita, e ele falou de lixo, né, que a gente guarda, joga lixo para dentro da gente, faz de dentro, né, do nosso íntimo, uma lata de lixo. E ele falou, não contente, ele falou, a gente revira de vez em quando esse lixo para ver o que tem lá dentro, né? E esse lixo, que já está guardado há muito tempo, mexido, acaba fazendo mal novamente, né? E aqui cai bem isso hoje, né? Mágoa, né? Coisas que não nos levam a lugar nenhum, né? Quando você não falou aí, né, reforma íntima, o espiritismo, Perdão. né,
o Espiritismo nos mostra, e a gente vai falar assim, né? O perdão, Jesus ele não usa o termo reforma íntima, né? Esse termo é mais recente, mas em cima desse entendimento de Jesus, a gente chega à percepção que nós precisamos nos reformar. A gente iniciou, né? A gente está fazendo esse estudo em cima das perguntas que nos são feitas e a gente iniciou esse ano buscando ir, né? Tentar buscar algumas respostas, tentar entender o que a gente faz. E o Gota de Paz, ele nos ajuda bastante nisso, né? Eu não sei se são 365 que tem no Gotas de Paz, não tenho certeza, mas ele tem uma quantidade grande de textos, né? Marcado por um título e um número, né? Eu sei que o de hoje é o 123, a gente percebe que tem uma quantidade grande. É E cada um 298 páginas, mensagens. Então a gente percebe que ele tem quase um para cada dia do ano, né? E a gente vai percebendo que se a gente, né? Você lembra que você falou para mim que ganhou, né? E era para você ler e você falou vou usar ele nas nossas aulas de evangelho. E aí a gente percebe que ele vai mostrando algumas coisinhas, né? Que boba aparentemente, porque ele fala assim, quando a gente fala, eu tenho tentado mostrar para as pessoas que o evangelho não é um estudo religioso, né, de religião, que você tem que frequentar, que você tem que fazer assim, que você tem que fazer assado, que seguir dogma, hierarquia, aquelas coisas. Não, é um ensinamento de Jesus, e a gente vai perceber, né, Jesus fala do perdão, né, da gente não guardar ressentimento, de a gente perdoar quantas vezes precisarem ser perdoadas. Só que nós, ainda seres em evolução, a gente ainda tem essa coisa da vingança, né, do egoísmo, da pessoa não devia ter feito isso comigo, de por que a pessoa fez comigo, de se tornar uma vítima, né? De se fazer de vítima. E nós vamos perceber que o problema está dentro da gente. A gente fala assim, o que é mágoa? É algo que eu guardei lá dentro do meu íntimo, algo que alguém falou, que alguém fez, algo que aconteceu, e vai ser sempre relacionado a uma outra pessoa. E nós não percebemos, né? E vamos ali alimentando isso, e a gente falou esses dias, né, do pensamento, do poder da mente, de envenenamento, né? Eu falei que essa pessoa falou para mim uma água parada, a gente está sabendo que está sofrendo com esse negócio de dengue, e a água parada ela cheira mal, ela fica escura, né? E aí a gente está falando de envenenamento. E uma das formas que nós temos de envenenar o nosso organismo é através dessas coisinhas. É de guardar uma coisa lá dentro, de ficar remexendo, de buscar no passado, de sofrer no presente o que já se sofreu no passado. E Jesus vem com um tema, né? Perdão. E aí as pessoas ficam entendendo, né, que o perdão, eu vou beneficiar aquela pessoa que nesse momento eu estou magoado, ressentido, né? Então eu não perdoo para não dar essa chance ou deixar a pessoa sair livre, né, como algumas pessoas usam. E na verdade, quem está preso a alguma coisa ou quem está sofrendo alguma coisa é a pessoa que está guardando isso no seu íntimo, né, que está deixando isso parado no seu organismo e que está fazendo sofrer. E a gente percebe, né, que as pessoas que têm um pouquinho de conhecimento, que buscam o conhecimento, principalmente dessa parte de... A gente fala, alguns falam espiritualidade, outros falam religião. E a gente está percebendo, né, que apesar do nosso estudo ele ser de uma religião, né, que é a religião espírita, o que a gente tenta? A gente tenta a cada segunda-feira trazer algo, e a gente sabe disso, né, porque isso a gente fazia, né, no centro espírita, e as pessoas nos davam o feedback. Hoje acontece
aqui pelo Instagram, mas as pessoas também nos dão o feedback com relação, vamos dizer, o que eu estou sentindo, o que estão me falando e o que isso está ajudando, né? A Rosângela que está perguntando qual é o tema do Evangelho de hoje. Nós estamos, na verdade, no capítulo 24, né? Da candeia, não colocar a candeia debaixo do alqueire. E nós abrimos agora o Gotas de Paz, e o Gotas de Paz, no item 123, ele está falando de mágoa. Então, nas coisas que foram faladas aqui, que saiu no Gotas de Paz, nós estamos falando sobre essa mágoa, sobre guardar mágoa. Então, a gente vai percebendo que, apesar de ser religião, né, apesar de algumas pessoas até ficam, mas é religião, algumas pessoas não gostam de estudar, né, religião, achando que aquilo vai levar ela a ter que fazer alguma coisa obrigado, a ter que frequentar ou seguir alguma coisa. E não tem que seguir nada, não tem que frequentar nada. O que tem que fazer é, na verdade, absorver, e é o que as pessoas nos passam naquilo que a gente estava falando do feedback, nossa, aquilo que você falou me ajudou tanto, né? Eu recebo, né? Seja via Facebook, no Messenger, ou às vezes pelo WhatsApp, para as pessoas que eu mando as lives, e elas falam, né? Nossa, o capítulo de ontem, ou o capítulo anterior, ou aquilo que você falou, nossa, serviu. E qual a ideia? É essa, né? Porque às vezes a gente não conversa isso, às vezes a gente vai deixando a vida, as pessoas falam, a vida levar, né? Deixa a vida me levar, e a gente vai vivendo, não sabe o que está fazendo, né? Por que está fazendo, o que aconteceu, né? E às vezes é isso, né? Aí quando Jesus vem e fala para a gente perdoar, ele não está falando para eu dar liberdade ou deixar a pessoa fazer o que quiser. Ele está, na verdade, dizendo para mim que aquilo que eu estou fazendo, né? E aí a gente sempre fala, né? Que tem um livro, Jesus, o maior psicólogo do mundo, ou alguma coisa próxima disso. Ele, na verdade, é isso. Né? Por que Jesus é um psicólogo? Ele estudou psicologia? Eu falei, eu não sei, né? Aonde, nos mundos que ele viveu e nos avanços que teve, com certeza ele deve ter passado por isso. Mas o que Jesus entendia? Jesus entendia de espírito, entendia de ser humano. Por isso ele vem à Terra. Ele vem à Terra por quê? Porque ele conhece os seres que estão aqui. Ele sabe quais são as dificuldades desses seres que estão aqui. E as dificuldades desses seres que estão aqui é tudo aquilo que ele colocou no seu Evangelho. Então, quando ele pede para perdoar uma pessoa 70 vezes, 7 vezes, ele sabe que um ressentimento, uma mágoa faz mal para a pessoa. E que ela deveria retirar isso do seu íntimo. E retirar isso do seu íntimo não significa apenas assim, eu não vou falar mais disso. Não, precisaria falar disso lá, ou se pudesse conversar com a pessoa, não brigando, mas indo lá até a pessoa e falar, só uma vez aconteceu isso, eu queria conversar com você, a gente precisa resolver isso. Não, né, retornar, sei lá, amizade, mas pelo menos mostrar ou contar para a pessoa o que aconteceu. Olha, aquilo que você me falou aquela vez, me machucou, daí a pessoa pode falar, não, mas eu não fiz com essa intenção, a gente sabe, né, disso que as pessoas não falam as coisas porque elas escolheram fazer mal para mim. Às vezes é um pensamento dela, um entendimento aqui, até acho que falou, né, que o que nós entendemos não é o que o outro às vezes está entendendo, ou o que eu quero dele, eu espero dele, ele não está no tempo de evolução a ponto de saber isso. Né? Isso. Quando Jesus fala perdoar, ele não quer que a gente perdoe porque a pessoa é ruim e as pessoas ruins não devem ser perdoadas. Não. Ele quer que a gente perdoe porque o que aquela pessoa falou não deveria me tocar. Ou eu deveria saber o que me incomoda ou o que não. Agora, quando as coisas acontecem dessa forma, é porque aquela pessoa normalmente tinha um lugar na minha vida. E quando ela fez aquilo, demonstrou que ela não gostava de mim, ou que ela não me queria bem. E às vezes não é isso. Ela falou uma palavra, um pensamento, um entendimento, e a gente vai perceber que cada um de nós tem um entendimento diferente do outro. Né? Duas pessoas se casam e elas não pensam iguais. E não tem condição de ser assim. Elas vão buscar
um senso comum, vão buscar uma forma de juntos poderem viver. Mas não significa que uma goste da mesma coisa que a outra, que uma pense igualzinho a outra pensa. Eles podem até debater assuntos, conversar, falar o que pensam, o que não pensam. Lógico que tem muitas coisas que os dois chegam à conclusão que são ou pensam muito próximos. E é isso que faz com que eles continuem. Mas a gente vai perceber que no dia a dia nós vamos ter contato com pessoas que passaram por situações bastante diferentes da nossa, viveram situações muito diferentes da nossa, a gente não sabe. Por isso que é difícil, às vezes, sair julgando, né, um crime, alguma coisa que aconteceu apenas da forma, a pessoa fez errado e pronto, a cadeira elétrica morre e acabou. Né? Aí você vai tentar entender o que será que levou a pessoa, ou por que a pessoa está nesse estado, que ponto ela está. Se nós chegamos à conclusão, através do estudo do Espiritismo, que Deus criou a todos, e todos são filhos de Deus, o que Deus criou é bom. Opa, mas a gente vê pessoas ruins, sim, pessoas ruins vivendo situações do momento ruins por N situações, por N coisas. Mas ela não é um ser ruim, é um ser que está vivendo situação ruim, que aquilo que ela faz ainda não é o que eu penso, o que eu faço, ou a forma, mas a gente vai perceber que apesar da gente não gostar de algumas coisas, não concordar com algumas coisas, a gente ainda faz muitas coisas que magoam pessoas, que atrapalham a vida de pessoas, e às vezes a gente não percebe que fez, que falou, às vezes no serviço, uma palavra mal colocada, na rua, onde quer que seja, algo colocado magoa uma pessoa, e a gente às vezes não sabe que fez isso. E se a gente vê a oportunidade, talvez, a pessoa mostrar, a gente vai tentar falar o papel aí, não foi com esse intuito, não falei. Quer dizer, então, quando a gente vai estudando o Espiritismo, a ideia é estudar o Espírito, é estudar esse ser que hoje encarnado, né, é um ser humano, mas dentro ele é um espírito revestido de um corpo de carne que traz da sua vivência antiga um monte de erros, um monte de perturbação. E nessa vida também, um monte de coisa que passou, um monte de medo na sua infância, que carregou para a sua vida adulta, que ainda tem lá, não gosta de falar, tem medo de falar, tem medo de chorar, tem medo de mostrar que é sensível, que isso, que aquilo, porque tem que ser macho, que isso, que aquilo, né? E de repente está lá com todas as suas angústias, e nesse momento acaba falando algo, né? Então ele fala assim, qual é a nossa ideia, né? Então, a mágoa a gente percebe que não faz bem, que ocupa um lugar dentro da gente que nos faz mal e que cada vez que eu lembro me machuca, e que eu tenho que sair disso, que eu tenho que evoluir, que o mais importante nesse momento sou eu. E se isso não está fazendo bem para mim, eu tenho que retirar, né? Eu brinco, o meu irmão sempre fala, a gente brinca da pedra no sapato. Eu falo, é impossível você precisar andar uma quantidade grande aí de distância e uma pedra dentro do sapato incomodando. O que você tem que fazer? Você tem que tirar esse sapato e tirar esse incômodo, essa pedra. E a gente deveria, na verdade, tentar tirar de dentro da gente tudo aquilo que incomoda. Por quê? Porque ela está fazendo mal para mim, para o meu adiantamento, para a minha evolução, para o meu dia a dia, para a minha felicidade. Né? Então eu preciso, na verdade, retirar isso de dentro de mim, como se, né? Assim, é o jeito mais fácil da gente falar é tirar a pedra de dentro do sapato. É simples, é. A gente deveria tirar essas coisas de dentro da gente. É tão simples? Não. Mexe com um monte de coisa, mas a gente sempre está falando. O que a gente tem feito aqui? É tentado falar disso, né, da forma que o Espiritismo aborda, tentar buscar a ideia que os psicólogos, psiquiatras falam, e falar disso para que as pessoas tentem identificar lá dentro que elas têm também, né? Que as prejudicam, que fazem mal. E dessa forma, conversando, falando, buscando o que Jesus falou, porque eu acho muito bacana quando eu tento assim buscar o que a ciência de hoje fala com aquilo que Jesus falou. Tem diferença? Não. Acho que ele não fez uma abordagem, né, com um texto grande disso, ele nem escreveu, mas as palavras dele, quando as pessoas, os psicólogos vão estudar, eu tenho lido
bastante em cima disso, eles relacionam tudo o que eles falam da psicologia, daquilo que nos incomoda, relacionam com coisas da Bíblia, com falas de Jesus, para mostrar para nós que aquilo que Jesus falou é a mesma coisa que eles, né, na atualidade, falam. Então, água não faz bem, põe essa água para circular, tira ela de dentro, né? Mas entende, ou tenta entender o porquê. O que me levou a fazer isso, ou por que é que eu faço isso. É. Tirando a parte espiritual, né? Se você levar em conta a parte do nosso organismo, né? Eu não sei direito o nome dos hormônios, mas deve ser cortisol e ocitocina. Quando você guarda mágoa e você guarda raiva das pessoas, gera cortisol, né? Eu acho que é o hormônio do estresse. Quando você pratica o amor, gera ocitocina, né? Que é aquele bem-estar, igual quando você tá amando, tá apaixonado, né? Então você vê que até fisiologicamente o corpo da gente reage de acordo com os nossos sentimentos. Então, por isso que é tão importante nutrir sentimentos bons, né? Tanto para o nosso material, como para o nosso físico, como para o nosso espírito, né? Como Jesus nos ensinou. Eu marquei aqui, vou dar uma olhada depois disso e ver o que é falado Eu assim. acho que eu tenho quase certeza que é o o hormônio do amor é a ocitocina, isso eu tenho certeza. Agora da mágoa deve ser o mesmo do estresse, que é o cortisol, né? Isso, depois a gente procura e vai trazendo também isso, ver o que as pessoas estão falando com relação a isso, né? É bastante importante. É. Vamos lá iniciar com as pressas? Ó? Sim. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores, nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim Que seja. assim seja. Então vamos para a nossa dúvida do nosso internauta. O pessoal pergunta, Oswaldo, sobre vontade, né? Sobre desejo, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, você precisa ter mais vontade, né? Você precisa ter, né? E muitas vezes também as pessoas acham que o desejo em si é um sentimento pecaminoso, né? Como se fosse o desejo sexual ou algo do tipo. Então, sobre esses dois temas, né? O que o Espiritismo tem a dizer sobre isso? É mais um. A gente tinha falado, né? A gente estudou o poder da mente, falando sobre a mente e sobre o pensamento. E lá nós escutamos tanto por um livro de Leon Denis, que falei que é sempre uma pessoa que viveu com Allan Kardec, deixou vários livros, e ele tem um livro que chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E dentro desse livro, né, ele tem uma parte, um capítulo dedicado à vontade. Outro que tem, né, é Emmanuel, que foi o guia espiritual de Chico Xavier, que também tem, acho que é Pensamento e Vida, o nome do livro. E ele também tem um capítulo destinado à vontade. Quando a gente falou do poder da mente, né, a gente tinha citado
que Emmanuel ele falou que o nosso cérebro, a nossa mente, o cérebro é material, a mente é mais, vamos entender espiritualista ou na parte espírita. Ele fala que como seria um grande escritório com vários departamentos e cada um departamento. Então tem o tomamento do desejo, da imaginação, da inteligência. E ele falou: quem governa tudo isso, ele falou, é a vontade. Né? Então há uma dúvida, né? Porque a gente fala assim: estou com uma vontade de comer um bolo, estou com uma vontade de passear, estou com uma vontade de fazer isso, vontade de fazer aquilo, uma vontade de alguma coisa, né? E a gente tem desejos, como você falou, né? E esse desejo tem, sim, de partes, desejo, né, de más paixões, sexual, desejo de N coisas, né? De ganhar dinheiro. Falou assim, então há uma confusão e por isso que Allan Kardec ele teve uma preocupação e os espíritos acabaram mostrando isso para ele e ele acabou depois tentando não entrar nisso ou deixar isso atrapalhar. A gente percebe que as nossas palavras, ou as palavras que chegam até nós, ela tem às vezes vários significados, como eu falei semana passada, né? A gente tinha falado, até eu tinha falado de vela, e vela tinha para a gente uma quantidade de entendimentos que, dependendo do que a gente estivesse falando, cada um que conhecesse o significado dela de uma forma, poderia estar pensando que a gente estava falando daquilo e às vezes não. E aqui, né, a pergunta foi feita, né? Se vontade e desejo se confundem, se são a mesma coisa, né? Se desejo é ruim ou é bom, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender ou buscar um entendimento para a palavra vontade, dos significados, mas que tenha um entendimento para aquilo que a gente precisa entender. Então, vontade, significado. Faculdade que tem o ser humano de querer. Essa é a vontade, ele diz. Mas de escolher livremente, de praticar ou deixar de praticar certos atos. Isso é um significado da palavra vontade. No entendimento mais pelo que a gente precisa, ele diz assim, é a força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo, atingir os seus objetivos. Né? Esse é o entendimento. É um ânimo, uma determinação, uma firmeza. Capacidade de escolher entre opções que possui, mas que já tem entendimento. Lógico que para eu escolher alguma coisa, eu preciso saber o que é essa coisa. Né? Acho bacana, né? Muitas pessoas vão em self-service, né? E aparece lá uma comida de cor diferente, com gosto diferente, né? A pessoa olha assim, não pega. Aí ela chama alguém, né, que trabalha ali e fala, o que que é isso aqui? Aí ele vai falar, não, isso é carne tal, feita com molho tal, assim, assim. Ah, peraí, então com esse entendimento eu posso escolher. Né? E a gente tem essas possibilidades de escolha no dia a dia, né, de comprar uma coisa, você sabe o que você quer, mas às vezes você não tem certeza, né? A pessoa fala, não, esse é mais legal por causa disso, esse faz isso, esse faz aquilo, seja em carro, seja em tênis, seja em roupa, né? Algumas coisas a gente já sabe mais ou menos o que quer, e depois as pessoas que têm conhecimento falam, não, esse material é melhor do que esse é um pouco mais caro, mas faz isso. Quer dizer, com aquilo que é me dado, eu posso fazer escolhas. E tem algumas escolhas que eu já faço sem precisar de ajuda de ninguém. Ele fala assim, o que que é isso? Isso é minha evolução. Ele está dizendo aqui, né, que é uma faculdade que tem ser humano de escolher, de querer, de praticar ou deixar de praticar certos atos. A gente sabe, né, e a gente já falou, a gente fala muito da palavra livre-arbítrio. Né? E ele falou assim, o significado da palavra livre-arbítrio é de escolher o que eu quiser, de fazer escolha. Isso é uma coisa que foi dado por Deus a todos os seres criados. Seriam a todos os seres criados, nós vamos perceber que não. Porque quando nós falamos diretamente do livre-arbítrio, e nós vamos perceber
que os seres que têm livre-arbítrio, que somos nós vamos lá perceber que são aqueles seres que vivem no planeta Terra hoje. Que são as pessoas que vivem, os espíritos que vivem no mundo de provas e expiação. Nós já passamos por isso, nós já estudamos isso. É sempre bom a gente estar falando, repetindo, porque isso volta, né, reforça o que a gente já falou. Então, existe um mundo que a gente chama de mundo primitivo, onde nós já vivemos. Segundo os espíritos, nós como iniciamos a nossa trajetória espiritual no mundo primitivo. A gente fala assim, é muito difícil entender o mundo primitivo, mas vamos tentar que o mundo primitivo é o mundo primeiro. E a gente fala assim, se a gente analisar o mundo primitivo do planeta Terra, era um mundo onde a maioria eram animais. O ser humano era um animal um pouquinho melhorado do que os outros. E depois eles falam que a gente passa para o mundo de provas e expiações. Mas o que identifica o mundo de provas e expiações para o mundo primitivo é o fator da escolha, ou o fator do livre-arbítrio. Porque para viver num mundo de provas ou de expiações, eu tenho que ter vivido alguma coisa e estar tendo que viver novamente uma outra coisa que eu já vivi. Eu passo por situações que me provam, que me fazem, que me permitem fazer escolhas, e também expio, ou seja, eu reparo coisas já praticadas. Mas para eu reparar um erro, eu tenho que entender por que é que eu tenho que praticar ou entender que aquele erro existe. É o que muitas vezes as pessoas fazem hoje com as crianças, né? Você vai ficar de castigo, eu vou tirar seu celular, eu vou tirar seu videogame, não vou te dar mesada ou qualquer coisa assim, porque você fez isso. E é muito difícil a criança falar, mas eu não fiz. Quando o pai, né, ou a pessoa responsável por ele sabe que ele fez. Então nós, vivendo no mundo de provas e expiações, nós vivemos já a possibilidade do livre-arbítrio. Que eu tenho a liberdade de escolher, mas respondo pelas escolhas. Né? Então, a vontade, ela está no entendimento de que eu já sei, ou deveria saber fazer escolhas. Para eu escolher alguma coisa, eu tenho que saber, como eu falei dos pratos, né? Eu vou lá e a pessoa fala, eu não conheço aquele prato, mas eu, né, gostaria de saber o que é, para saber se eu quero ou não quero. Aí a pessoa explica e fala, não, então eu quero. Ou se a pessoa fala, tem tal coisa ali, é uma coisa que eu não gosto, então eu falo assim, então eu não quero. Mas eu preciso saber para mim poder escolher. Dificilmente alguém escolhe, aparentemente, nessas escolhas que a gente está falando, principalmente de comida, das coisas do dia a dia, a gente escolhe algo que a gente não conhece. A gente sempre quer escolher aquilo que a gente já conhece. Assim a gente faz as escolhas na vida e por isso, às vezes, né, nós nos mantemos, né, num mundo onde a gente não se arrisca muito, né, onde a gente fica tentando pisar num lugar que eu já conheça, então a gente é um pouco reticente por causa disso, por escolher e depois... E tem pessoas que não estão nem aí, né? Elas vão escolhendo, vão fazendo, o mundo vai caindo nas costas dela e às vezes ela não percebe que as escolhas delas é que estão fazendo isso. Então é a capacidade de escolher entre opções que a pessoa possui já ou que já tem um entendimento. Esse é o entendimento de vontade pro entendimento que nós precisamos. E a pergunta é o mesmo que desejo? Daí nós vamos tentar entender. Ele diz que a vontade me conduz a buscar os meus desejos. A vontade me conduz, me leva a buscar os meus desejos. Então a gente já percebe que vontade e desejo não é a mesma coisa. Nesse entendimento, né? Se é a vontade que me faz buscar, ir atrás do meu alvo, dos meus objetivos, dos meus desejos, significa que ela não é igual a desejo. E é bastante a gente entender que os nossos desejos, né, aquilo que você falou, que são os desejos que me levam a praticar, até você falou, né, da parte sexual, dessas coisas mais assim, a gente percebe que nós fazemos essa escolha instintivamente. Elas estão mais ligadas aos meus instintos do que qualquer outra coisa. Ali ele diz assim que a vontade, ela tem já entendimento. Então, a vontade, ela usa razão, raciocínio.
né? Entender porque ele fala assim, nós somos seres inteligentes capazes de passar pelo livre-arbítrio porque nós já podemos raciocinar, ou principalmente pesar entre uma coisa e outra. Nós tínhamos estudado semana passada e a palavra pensamento, ela vinha de pesar, né? O conceito e o significado da palavra pensamento, a primeira ideia de pensamento era pesar, que é aquele negócio de, opa, isso eu vou fazer isso. Por que eu tenho que fazer isso e não isso? Por que eu tenho que escolher entre isso e não isso? Ou seja, a gente está numa forma de entendimento, a gente está pesando. Né? Então eu tenho que pesar, raciocinar, colocar na balança e dizer, não, isso é bom, isso não é. Eu quero ou não quero. Ah, eu quero isso, eu não quero aquilo. Então o pesar, o raciocinar. E nós percebemos que esses desejos que nos fazem mal, que os desejos que nos levam a fazer coisas erradas, ele vem da parte instintiva. Ele vem da parte do corpo. E nós nos deixamos levar. Por exemplo, né? Você vai no médico e o médico diz para você assim, olha, você não pode mais comer isso porque você está com este problema. E se você consumir esse produto, ele vai piorar o seu caso, ou vai te fazer mal, ou qualquer coisa assim. Beleza? Beleza. E o que eu posso comer? Tantas outras coisas. Ele te dá lá uma quantidade de coisas que você precisa comer, que você pode. E algumas coisas que você não pode. E o que acontece? Eu tenho desejo, eu preciso comer isto. Mas o médico disse, se você consumir esse produto, vai te fazer mal, vai te prejudicar. E o que a pessoa faz? A pessoa vai e come. O que ela quer dizer? Que aquilo é mais forte que ela. O meu desejo, não, estou com desejo de comer pedra. Comer areia, a gente faz isso? Diz que, né, que as mulheres, quando estão grávidas, têm alguns desejos meio malucos, mas acho que não chega a tanto. Mas, falou, então, o que a gente escolhe? A gente escolhe as coisas que a gente gosta. Né? A minha esposa já falou ali, salsicha. Eu sou viciado em salsicha, eu não posso comer muito. De vez em quando eu compro, como. Depois eu paro um tempo de comer. Mas eu tenho, eu falo, o que eu preciso ser? Eu preciso ser mais forte que isso. Então, a gente percebe que desejo e vontade, eles são palavras diferentes. E ele fala que o desejo é mais instintivo e a vontade é mais razão. Mas o Emmanuel, ele diz que quem comanda todas essas coisas que nós temos na mente é a vontade. Então nós precisamos melhorar a nossa razão, o nosso entendimento sobre as coisas, para poder fazer escolhas melhores para aquilo que nós precisamos. O que o Espiritismo faz? O que Jesus falava, né? A gente vai falar assim, o Espiritismo fala sobre vontade? Ele fala. Eu não sei quanta, mas diz que 135 vezes ele aparece no Evangelho segundo o Espiritismo. A palavra vontade. E tem um item, ele está no pergunta número 909 do Livro dos Espíritos. Eu vou pegar, eu tinha falado semana passada, falei sobre ele, mas não li. O Allan Kardec, ele tem uma parte que ele fala de perfeição moral, de busca por melhoria, que é a parte do Evangelho segundo o Espiritismo dentro do Livro dos Espíritos, que é na sua terceira parte, e dentro de perfeição moral ele fala sobre paixões. E uma das perguntas feitas por Allan Kardec aos Espíritos, ele fala, a pergunta é 909, quem tiver depois o Livro dos Espíritos em casa e quiser consultar e ler também, né? Essa parte ele fala bastante de parte de paixões. Ele diz assim, o homem poderia vencer suas más tendências, ou aquilo que ele tem, que leva ele a fazer coisas erradas, a escolher de forma errada, a desejar de forma errada. Allan Kardec pergunta se nós, seres humanos encarnados aqui na Terra, poderíamos vencer aquilo que nos faz mal.
né? Por esforços, ele fala assim, apenas por ele, eu posso, pelos meus esforços, vencer essas más tendências ou isso que me faz mal? E os espíritos responderam, sim. E eu sempre falo às pessoas, quando a gente estudava o livro dos espíritos, eu sempre falava assim, a pergunta sim, nunca, algumas vezes ela é só sim, só para sacanear com Allan Kardec fazer uma nova pergunta, mas eles sempre complementam o sim com mais alguma coisa. Ele diz sim, vírgula. E algumas vezes com pouco esforço. Vencer as más tendências, aquilo que me fazem mal, aquilo que me levam a fazer coisas erradas, eu posso vencer sim por esforço, mas com pouco esforço. Ele podia falar, não, você precisa de muita coisa para vencer isso. É uma coisa bastante difícil. Ele fala, não, você pode vencer sim com pouco esforço. O que falta é a vontade. Aqui ele usa a vontade desse sentido que nós estamos falando. É a vontade que lhe falta. Ele diz assim, aí ele fala para Allan Kardec assim, como são poucos dentre vós os que se esforçam. Poucos perante a humanidade, fazem esforço. E aí a gente percebe que algumas pessoas vencem a vida ou fazem algo diferente, e aí você fica, não, privilegiado, deve ter isso, deve ter aquilo, deve ter N coisa. E ele fala, não, a gente precisa de esforço, precisa dessa vontade aliada à razão para entender o que eu realmente preciso. O que nós fazemos? Aí tem um outro problema, né? Que quando a gente vai ler, e isso também está no livro dos Espíritos, na parte de hierarquia espiritual, eles dividem os espíritos numa escala espírita, em várias categorias, mas eles falam assim que, de forma geral, são 3 categorias. Os espíritos imperfeitos, ou depois aqueles do meio, né, intermediários, e os espíritos puros. Então ele fala mais ou menos que são 3. Os totalmente imperfeitos, os meios perfeitos e os totalmente perfeitos. E que os que estão encarnados no planeta Terra são os imperfeitos. E aí você vai pegar uma das características dos seres que estão imperfeitos na Terra, ele diz assim, somos espíritos imperfeitos caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e propensão ao mal. Então, os seres que estão vivendo na Terra, depois que saem do mundo primitivo, depois de tudo aquilo que eles passam, ou por aquilo que eles precisam passar, formam o que nós somos hoje. O que nós somos hoje? Espíritos imperfeitos. A categoria que vem depois de nós são os espíritos que já venceram a predominância da matéria. Eles são mais espirituais do que materiais. A matéria não predomina mais sobre eles. Então vamos tentar entender assim, o que quer dizer sobre predominância de matéria? É aquilo que a gente falou. Eu tenho vontade de alguma coisa e preciso satisfazer essa vontade. Essa vontade não no nosso entendimento, ou esse desejo. E aí eu tenho que fazer isso de qualquer jeito. E o que eu faço com isso? Eu cometo alguma coisa que não deveria. Eu faço alguma coisa errada que depois vou ter que responder. Por quê? Porque eu dei. Quem falou mais alto aí foi a matéria. Então eu dá a entender que eu não mando nada nisso. Quem manda é o corpo. E nós somos assim. Há uma briga, né, entre matéria e espírito muito grande. E quem vence normalmente é a matéria. E eu sou a mente, eu sou o ser que comanda este corpo. Mas pela predominância da matéria, quem comanda muitas das vezes é o corpo. Por quê? Por falta de vontade. Por não fazer esforço. Por deixar vencer a matéria vencer.
dando a impressão que eu não mando nada. E assim nós fazemos com todas as coisas. Nós nos deixamos levar pelas emoções, nós nos deixamos levar pelos desejos, nós nos deixamos mostrando e parecendo, né? Quando a gente vai estudar, eles falam dos seres racionais e irracionais, né? Os animais são os irracionais e o homem é o animal racional, o que pensa. Mas a gente vai perceber, e vendo as coisas, a gente percebe que há alguns animais parece que pensam melhor do que o homem. Então, os homens, aparentemente, que deveriam ter a razão, o raciocínio, a gente percebe que se deixam levar pela matéria, pela ambição do dinheiro, pela ambição disso ou daquilo, deixa de fazer coisas porque prefere fazer aquela coisa, né? As pessoas usam hoje uma palavra que chama procrastinar, né? Os estudiosos, né? Que você vai adiando coisas e deixando. E aí a gente fala assim, ah, eu tenho, tipo, hoje à noite eu tenho o Evangelho segundo o Espiritismo, aula do Evangelho, então preciso dar uma lida. Pega o Evangelho, põe na mesa, recata o celular, entra no Facebook, tá legal, vai pro WhatsApp, daqui a pouco vou fazer uma outra coisa. Passou o dia e fala assim, nossa, não estudei. E ele fala assim, por quê? Porque procrastinou, porque deixou se levar por coisinhas, quer dizer, em primeiro lugar veio as coisas da matéria e por último foram aquilo que você realmente precisava fazer. Né? Então, os estudos feitos em cima disso para as pessoas, né? E por isso se escrevem muitos livros, e as pessoas compram esses livros, né? Poder do hábito, tem o poder da vontade, tem o poder do agora, o poder do silêncio, o poder da oração, o poder disso, daquilo, e tudo vai falar, ele vai chegar à mesma coisa. Eu preciso focar em alguma coisa, eu preciso, né, abrir mão de algumas coisas por um tempo para eu poder conseguir. A gente percebe que os alunos que passam nas melhores faculdades ou que passam nos melhores concursos, elas abrem mão durante um tempo de vida social, de celular e de outras coisas para poder estudar. Para depois, quando ela ou está na faculdade ou já está no trabalho melhor, aí ela pode desfrutar um pouco mais das coisas, né? Então a gente às vezes não consegue fazer isso e abre mão, por exemplo, de uma vida melhor para ter aquilo que quer, que o desejo, né, o corpo está pedindo naquele momento. Acredito que fica hoje nisso, né? E depois a gente vai continuando com novas questões. Isso. Vamos para o Evangelho, então, Zó? Sim, para a gente fazer ele hoje, 24. É o item 8 do capítulo 24. Vamos lá, 24, item 8. Não vades aos gentios, é esse, né? É. Só vou ler aqui o trecho da passagem aqui, daí depois você complementa com a explicação. Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhe ter dado as instruções seguintes: não vades aos gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares para onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Essa passagem está em Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 7. Isso, né? Então nós temos, não procurei os gentios, item 8, 9 e 10, e no entendimento, né, da palavra gentil para aquela época, para Jesus e para as pessoas, eles chamavam de gentil aquele povo que não tinha uma religião, por exemplo, dos judeus. A religião dos judeus acreditava num Deus único. E os pagãos e os gentios eram um povo que não tinha uma religião ou que não acreditava num Deus único. Então, o que Jesus está tentando entender? Quando nós estamos estudando o capítulo 24, Jesus está falando de levar o ensinamento para as pessoas. Né? Jesus vem à Terra e traz os ensinamentos de Deus. Ele traz para todo mundo? Traz para todo mundo. Todo mundo consegue entender? Não. Por isso, ele escolhe lá uma quantidade de seguidores e ele fala a esses seguidores. Quando ele está com esses seguidores, que são os apóstolos, ele fala mais diretamente alguns assuntos. Quando ele está com o povo, de uma forma geral mais simples, ele fala de uma forma mais didática, tentando explicar de uma forma mais simples, por parábola, para marcar bem.
Mas, e quando estava na frente dos religiosos da época, que eram os que aparentemente tinham conhecimento da época, ele debatia um pouco mais. Mas ele está falando de levar o ensinamento a todo o povo. É bastante interessante, porque algumas pessoas falam, né, que Jesus, sendo judeu, e ainda há essa briga lá, né, dos que são judeus que acreditam no Cristo e daqueles que não acreditam no Cristo ou não acreditam nesse Messias que veio, por isso ainda tem uma briga muito grande naquela religião. Mas a gente percebe que o ensinamento de Jesus ele é para todos. Só que ele passa para os que ele entende que tem condição de receber, guardar e passar mais à frente. Depois ele vem novamente, num tempo determinado, é o que o Espiritismo faz, e volta naqueles ensinamentos, traz um pouquinho mais de entendimento, espera a ciência ter feito uma evolução e volta para que você fale, né? Para falar de reencarnação, precisa saber de ciência. Para falar de vida em outros mundos, como ele fala, né? Que tem muitos lugares na casa de Deus, e algumas pessoas ainda entendiam na época que o planeta Terra era o único, era o centro do universo. E depois, com o passar do tempo, a ciência vai e descobre outros planetas, uma quantidade infindável de planetas no universo, um universo sem fim, e a gente acreditando que existe vida só no planeta Terra. Ainda há esse debate, mas Jesus já tentou mostrar. Mas não adiantava nada ele falar naquela época se a ciência não conseguir mostrar que existe. A palavra dele parece, né, que não tem nada a ver. Aconteceu, todo mundo fala com Galileu Galilei, que ele falava que o Sol era o centro do universo e não a Terra. Ele teve uma briga com os religiosos da época que tentaram matá-lo porque ele ia contra aquilo que a igreja ensinava. Ele teve que se retratar para não ser morto em praça pública. E depois, passado muito tempo, agora há 30 anos mais ou menos, aí a Igreja Católica vem e pede perdão a Galileu Galilei, dizendo que ele estava certo. Por quê? Porque a ciência conseguiu mostrar aquilo que na época eles não conseguiram ver. Então Jesus tinha esse entendimento. Então ele pede para levar esse ensinamento a ele fala as ovelhas desgarradas de Israel, ou seja, aqueles que tinham a crença num Deus único, mas não tinham ainda o entendimento. Seria muito mais fácil de explicar para eles, para futuramente explicar para esses que não tinham a crença num Deus único, porque esses seres terão que chegar nesse entendimento. Acredita-se que hoje é muito mais fácil você acreditar numa coisa assim do que naquela época. Por quê? Porque a ciência estuda algumas coisas e nos traz informações para que eu fale, ah, tá, para que eu possa. E também a nossa evolução, que a gente acabou de estudar aí na pergunta, que eu, como um ser instintivo ainda, não consigo entender isso. Mas com o raciocínio, com a razão, com a evolução, com o poder de escolha, eu já consigo pesar isso, né? Mas no meu pensamento, entender o que é, o que não é, o que eu quero, o que eu não quero. Então Jesus está falando de levar o ensinamento a algumas pessoas, algumas, acho que você até já falou isso, né? Existem religiões que ainda batem de porta em porta para falar da religião dela. E é um problema terrível, né? Porque as pessoas não querem atender, mas as pessoas têm medo de ser mal criadas e mal educadas, acabam atendendo, acabam escutando coisas que às vezes não é o que ela quer, ou muitas das vezes eu já falei, né? Quando vieram aqui eu falei, eu já tenho minha religião, para mim é o suficiente, me desculpa, né? Fiz isso, mas a gente percebe, e aí você acha que falou uma vez, né? O espiritismo vai de porta em porta bater? Ele fala, não, não vai. O que que ele faz? Ele faz isso dentro de um centro, né, que a gente fala, num local onde as pessoas que se interessam ou que querem aprender ou entender vão até lá. Nós fazemos, né, eu falei para você esses dias, né, que eu posto os vídeos no YouTube e recebi lá um questionamento que Allan Kardec não tinha nada a ver, que nós estávamos, né, falando de coisas que não tinham a ver e coisas desse tipo. Eu agradeci a pergunta dela, obrigado por ela ter visto, mas não entrei, na verdade, em discussão. Mas quando você vai lá e você mesmo coloca aí, quando a gente abre o Instagram ali, o Espírita São Roque, ele está explicando. Oswaldo e Fábio, que foram frequentadores do Centro Espírita de São Roque, ensinando, estudando sobre Espiritismo ou alguma coisa assim, tá lá. Então, se a pessoa que quiser entrar lá, lendo aquilo lá, ela vai entrar porque ela quer, ela não está sendo enganada, né? E nós não
estamos invadindo a casa de ninguém, mas estamos aqui para explicar para qualquer pessoa que queira, na verdade, entender isso, e a gente traz, que é o que a gente tem feito quando a pessoa pergunta sobre certas coisas, e perguntam isso, né? O Espiritismo acredita em Jesus, acredita em Deus, acredita naquilo, e a gente responde isso para que as pessoas entendam. Então Jesus quer isso. Nós não vamos bater na casa de ninguém, não vamos invadir a religião de ninguém para falar da nossa, mas estaremos para falar dessa religião, explicando aquilo que, na verdade, que Jesus nos ensinou. É, na verdade, mais ou menos isso que Jesus fala. Não vá atrás das pessoas que não têm entendimento para discutir com elas, mas deixe que elas venham ou vá até aqueles que já têm condição de receber esses ensinamentos. Então, esse do aqui, né, não procurei os gentios, é mais ou menos uma das partes que Jesus está falando de levar os ensinamentos, mas levar os ensinamentos a quem já tem a condição de recebê-los, para que não haja... As nossas portas sempre estarão abertas, né? Mas Sim, das pessoas a gente nunca vai invadir a porta das pessoas. Então, não, porque a respeito gente não cada um, concorda. né? E o tempo de cada um de querer ou não aprender o pouco que a gente sabe, né? Então é mais ou menos isso que Jesus fala, né? Que é o entendimento que Allan Kardec tenta colocar aqui, de não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, ou seja, não esconda o ensinamento, mas coloque numa posição que as pessoas consigam enxergar. E vai enxergar aquele que tem mais condição de enxergar. Vai ouvir aquele que tiver mais condição de ouvir. E não ser empurrado, como diz goela abaixo, mas que o entendimento que a pessoa consiga, na É, verdade, receber. uma conversa de família, né? Se a pessoa pergunta, eu faço assim, né? Se a pessoa pergunta, se interessa por algo do espiritismo, eu falo. Senão eu fico na minha, né? Não fico igual aqueles religiosos chatos, né? Que ficam querendo impor de qualquer jeito a sua crença em cima ou tentar explicar o espiritismo com o catolicismo, tentar explicar o espiritismo com o evangelho, com o judaísmo, né? Não tem nada a ver, né? Cada religião, embora todos tenham do melhor dos propósitos, né? Todas as religiões, cada um explica a sua religião dentro da sua doutrina. Então, é bem por aí, né? Então a gente não vai invadir ninguém. Então, por isso que não procurei os gentios, né? Assim, procurei assim, sempre as pessoas que realmente queiram aprender, né? Que já estão a ponto de querer aprender. E aqui também ele fala, né? É um local onde está, como eu falei para você, está ali explicado o que vai rolar, né? O que vai acontecer, e a pessoa fica se ela quiser, como diz, né? Hoje é fácil de sair, falar, É, não, isso não me interessa e não precisa, né? Como diz, a gente não vai investigar a vida de ninguém, querer saber o que ela é, para que religião ela tem. Eu sei que tem pessoas de várias religiões que nos acompanham, mas que a gente falou, a gente sempre tenta falar de uma forma entendível a todos, a gente tem que falar da forma que o espiritismo é, mas sempre buscando uma forma que a pessoa aprenda sem se tornar o religioso. A nossa função não é arrumar mais espíritas, é. né? Nós não queremos aumentar a quantidade de espíritas, nós queremos que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento, principalmente sobre elas mesmas, né? Que elas tenham condição de falar, eu sou assim, eu devo pensar assim, deveria, para que a escolha seja dela. Agora a pessoa assistir para criticar deve estar numa briga incessante dentro dela, né? Sim, Porque, é porque uma assim, judiação. ela tem uma crença já pré-adquirida, mas ao mesmo tempo ela assiste e critica porque, na verdade, no fundo ela está acreditando também nisso, né? Mas o Sim, poder de convencimento dela, para ela repelir, ela prefere criticar daí, né? Então, por isso que acontecem essas coisas. Mas fazer o quê? Uma hora chega a vez de todo mundo aprender, né? com certeza. Essa é a ideia de Deus, né? Esse é o entendimento de Jesus, que as pessoas tenham entendimento, não tenham religião. Que É, Jesus não ensinou religião, ele ensinou o entendimento sobre Deus e sobre a vida, né? Sobre o ser. é, Essa é a ideia. isso aí. Eu que já fui tão crítico de religião, né? Hoje ajudo a pregar o evangelho, né? Então, você vê que todo mundo tem seu tempo, né? Sua hora. Devagar Com certeza. vai lá. Vamos encerrar, Zó? Vamos. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, pelo estudo da noite, por tudo que foi falado aqui nesta noite, que nós tivemos a oportunidade de aprender
que nós possamos colocar isso em prática no nosso dia a dia, junto aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, pedindo às correntes espirituais que nos auxiliam, as correntes médicas, as correntes de paz, as correntes passistas, todos os espíritos evoluídos, esclarecidos e que se encontram hoje aqui na nossa live, que possam nos auxiliar, as correntes médicas, passistas, dando um passe em cada um participante dessa live, as correntes médicas trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre essas águas que cada um disponibiliza em seu recinto, colocando ali o remédio para a necessidade de cada um. Pedir aquele passe especial para nossa irmãzinha Gemima Maria dos Santos, que continua aí com a sua luta, mas está vencendo graças a Deus. Agradecer a Deus por isso. Nossa irmã Rosângela também está aí, né? Pedir pela nossa irmãzinha Júlia, onde quer que ela se encontre, recebendo um passe espiritual, recebendo o remédio dessas correntes médicas, dessas correntes passistas. E assim cada um de nós também vamos elevar o nosso pensamento até aquele irmãozinho, aquele serzinho que esteja mais necessitado do que nós, que esteja necessitado de uma oração, de um passe, de um remédio, que essas correntes médicas, passistas, esses irmãos possam visitar os seus recintos, auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E vamos aproveitar esse momento de paz, de harmonia, de boas vibrações. Vamos juntar as nossas boas vibrações às vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam. E neste momento nós vamos auxiliar os nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre um irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de drogas, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra um irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontre um irmão desamparado, desabrigado, nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus, que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles, e acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live. Eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então esse momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sim, Que sim. assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Sim, seja. Então, pessoal, até segunda-feira que vem. Obrigado pela presença de todos e boa semana para todo mundo aí. Tá bom? Aí, Fábio, uma boa noite a todos, uma boa semana. Nos encontramos na próxima segunda-feira. Que Deus abençoe a Que todos. assim Que seja. assim seja. Valeu.